Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino do céu. E qualquer que receber em meu nome o menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor me fora se lhes pendurasse ao pescoço uma pedra e atirasse na mais profundeza do mar. Amém. Amém, amados. Amém. Quero meditar um pouco nesse texto, porque aqui fala de discípulo, fala de homens de Deus, homens com profundo conhecimento, homens que caminhavam com o mestre, mas que a seu tempo começaram a perguntar para Jesus quem seria o maior no reino dos céus. Amados, eu quero meditar um pouco nesse texto para as nossas vidas hoje. O Senhor Jesus está falando isso hoje à sua igreja. Porque na maioria das vezes nós queremos estar na igreja de Deus e tratar das coisas celestiais conforme as naturais. Às vezes nós estamos aos pés de Jesus, às vezes nós estamos caminhando com Cristo, temos comunhão com o Senhor, mas ainda não conseguimos entender o chamado de Deus na nossa vida. E continuamos na nossa naturalidade e sendo impedidos de receber a plenitude de Cristo em nossas vidas. Está falando dos discípulos de Jesus, que num certo momento se preocuparam quem seria o maior no reino dos céus. E no nosso meio, amado, quantas vezes nós nos preocupamos com isso? Quantas vezes nós nos preocupamos quem vai ser o chefe, quem vai ser o que manda? Porque quando nós olhamos para a nomenclatura, nós entendemos como o mundo nos conduziu a entender. Se eu tenho o chefe é para mandar. Se tem alguém sobre mim, amado, é para mandar. E no reino do céu, não é assim. Agora, o que me chama muita atenção é ele chamar uma criança e colocar no meio dos discípulos e começar a ministrar aos seus discípulos. Se não se tornasse como essa criança, de maneira alguma entraria no reino dos céus. Esta noite o Senhor está falando da mim e a você. Se nós não nos tornarmos como uma criança, de modo algum entraremos no reino dos céus. De modo algum nós participaremos da vida eterna. De modo algum nós receberemos a glória de Deus sobre nossas vidas. Se nós não tivermos o nosso entendimento aberto para a glória de Deus, nós não vamos conseguir entrar no reino dos céus. E aí Jesus, para falar aos discípulos, quero pedir agora aos irmãos que se aquietem em nome de Jesus, reverência à palavra de Deus. Jesus, ministrando aos seus discípulos, amado, chamou uma criança. Eu queria meditar hoje sobre essa criança. Amado, uma criança
ela tem que ser cuidada, ela é totalmente dependente da mão do pai. Uma criança, amada, ela não consegue fazer nada se não for por intermédio dos pais. Interessante que, quando criança, nós temos prazer em sermos parecidos com o nosso pai. Quando criança, nós temos o prazer de fazer as coisas que os nossos pais fazem. Se a criança sente fome, amados, ela chora e corre para o braço da mãe. Se a criança faz alguma sujeira, amado, ela corre para o braço da mãe. Eu quero esta noite falar uma coisa. A igreja é a mulher de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Nós, como igreja, nós estamos aqui para cuidarmos daqueles que o Senhor enviar até nós. Nós não estamos aqui para nos preocupar quem vai ser o maior ou menor. Nós estamos aqui para cuidar de todos os pequeninos que o Senhor enviar até nós. E com muito cuidado, porque se nós quisermos desviar um desses pequeninos, melhor fora ter amarrado uma pedra no pescoço e atirar na mais profundeza das águas. Como igreja, amado, como mulher, nós vamos amamentar, nós vamos dar o alimento que é a palavra de Deus. Como igreja, como mulher, nós vamos dar o alimento a esses pequeninos. Nós vamos cuidar quando eles tiverem fome. Nós vamos limpar quando eles fizerem as suas sujeiras. Nós vamos ensinar essa criança a ser totalmente independente do pai. Porque quando a criança está em dificuldade, quando a criança corre perigo, amado, ela corre para o braço do pai. Mas interessante que nós vamos crescendo até nos tornarmos adultos. E aí nós queremos viver as nossas próprias experiências. Já não temos mais prazer em ser parecido com o pai. Não temos mais prazer em fazer as mesmas coisas que o pai faz. Às vezes temos até vergonha de fazer algumas coisas que o pai faz. Eu quero chamar a tua atenção esta noite, amado. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Cristo, no grande dia o Senhor se envergonhará dele. Nós temos que ter prazer em trazermos em nós a imagem do Filho de Deus. Nós temos que ter prazer, porque o Filho de Deus, nada do que fez por si mesmo. Tudo o que ele fez porque viu o Pai fazer. Temos que ter prazer em ser parecido com o Filho de Deus. E achei interessante quando Jesus traz essa criança, porque a criança, hoje mesmo eu estava conversando, a Mary fez uma correção na filhinha, de repente ela chegou e começou a se encostar nela. A criança, quando ela é corrigida, amada, ela chora, mas ao mesmo tempo ela chega para o disciplinador e começa a se achegar a ele. E começa a se encostar nele. E começa a depender, a se entregar totalmente ao discipulador. Quantas vezes o Senhor nos corrige e abre a porta do coração dos seus filhos, simplesmente porque deixaram de ser criança e estão andando como adultos, autodependentes, pessoas que não dependem mais do pai, pessoas que não dependem mais do pai, que têm vergonha de seguir o modelo. Então, amado, eu quero esta noite, em nome do Senhor Jesus, chamar a nossa atenção para que nós possamos prestar atenção nas crianças. A criança, quando briga, amado, que não tem como, quando ajuda muitas crianças, elas discutem entre si. Mas passou 5 minutos, elas estão se abraçando, se beijando. Quando acontece alguma coisa nos adultos, amado,
eles guardam mágoa e ressentimento, que é capaz de levar qualquer um ao inferno. A única coisa que pode nos conduzir ao inferno é a mágoa e o ressentimento. E enquanto temos vida, amados, cientificamente é comprovado que aquele que guarda a mágoa, aquele que guarda o ressentimento, ele atrai para si enfermidade como câncer que corrói os ossos. A Bíblia diz que isso é como um câncer que corrói os ossos. E cientificamente é comprovado que as pessoas que guardam essas mágoas, esses ressentimentos, são acometidas da doença do câncer. Então, em nome de Jesus, essa noite o Senhor possa limpar os nossos corações. Deus, podendo habitar em qualquer parte do universo, Ele resolveu habitar no seu coração. Deus não habita em tempo sujo. Deus não habita em tempo imundo. Então, que essa noite haja conserto na nossa vida, para que nós possamos nos tornar como essas crianças. Amém? Amém. Amém. Então, se existe alguma mágoa no seu coração, eu quero declarar que essa noite cai por terra em nome do Senhor Jesus. Se existe algum ressentimento no seu coração, que o Senhor Jesus possa limpar essa ira que é você. Amém? Que a graça, a bondade de Deus envolva você de tal forma que você possa liberar perdão. E liberar perdão, amado, é como uma criança que libera o perdão para a coleguinha e imediatamente está compartilhando o brinquedo com ele. Liberar perdão, amado, é você voltar a brincar com ele. Amém? Amém. Em nome de Jesus, você está bem crescido. Mas se nós não nos tornar como essa criança, de maneira nenhuma nós vamos lembrar de você. Deus tem muito a derramar sobre a vida da sua igreja. Deus tem muito a abençoar essa igreja. Nós estávamos conversando. Deus estava ministrando ao nosso coração, nós conversando e falando. Quanto o Senhor vai derramar sobre a vida dessa igreja. Amém, irmão? Quando a gente olha para algum tempo atrás e olha essa igreja hoje, nós vemos o quanto essa igreja prosperou. Quando fala igreja, mas não está falando de estrutura, não. Está falando de você, da sua vida. E em nome do Senhor Jesus, Deus vai derramar sobre a vida dessa igreja prosperidade do Senhor. E ela vai experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para ela. Amém? Amém. Fala, Satanás. Nós ouvimos e encarnamos esta palavra. Amém? Em nome de Jesus.